Acho que foi legal. Olá, bom dia a todos, né? Estamos novamente mais uma sessão, agora é a quarta sessão síncrona, né, do Congresso Nacional de Energias Renováveis, Exergia e Sustentabilidade, né, o primeiro SERES, tá? Então, na sequência, temos duas palestras, né, e algumas apresentações de trabalho. Então, a primeira palestra de hoje de manhã, né, o professor Silvio de Oliveira Júnior, né, análise exegética, ensino e pesquisa, né? Seja bem-vindo, professor Silvio, por gentileza, se apresente. Silvio de Oliveira Júnior, eu sou professor da Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP, trabalhando com problemas de engenharia térmica. Então, eu ministro termodinâmica na graduação e o curso de termodinâmica avançada e análise exegética na pós-graduação. Esse é o motivo pelo qual eu propus essa palestra. Eduardo, faço uma síntese da palestra? Isso, por gentileza. Pode falar um pouco da palestra. Então, tá bom. Bom, inicialmente queria agradecer o convite para participar aqui do professor Eduardo, da professora Mônica. É um prazer estar num evento pioneiro desses que está sendo realizado no Brasil, né, que engloba a parte de exergia, né? Análise exegética, sustentabilidade, né? E a minha ideia, quando eu propus esse tema, foi fazer uma abordagem relativamente ampla de atividades que a gente vem fazendo na área de análise exegética, que basicamente é trabalhar com otimização de processos de conversão de energia, né, usando a segunda lei da termodinâmica como elemento de quantificação da eficiência ou das irreversibilidades do processo, né? Então, a ideia na palestra foi iniciar caracterizando a importância de usar análise exegética para esse tipo de atividade, né? Quer dizer, tentar responder aquela pergunta: para que serve a análise exegética, como é que a gente pode utilizar, né? Que tipo de ferramenta a gente consegue aplicar, porque a análise exegética nada mais é do que um diagnóstico, é uma ferramenta de fazer diagnóstico de processos de conversão de energia, e que tem, pela sua característica, pela sua definição, não apenas uma ponte com a parte de eficiência de processo de conversão, mas tem uma ponte associada à parte de custos, tudo que está associado a custo operacional, na medida que a gente aumenta as ineficiências, as irreversibilidades, a gente aumenta o consumo dos inputs do combustível, então tem uma ponte com a parte de custo, daí todo aquele ramo da análise exegética que é a chamada exergoeconomia, que o professor Eduardo aí que milita na área, e com a parte de ambiental. Isso chegou a ser comentado, acho que na palestra do professor Galo, se não me engano, mas qualquer processo irreversível implica haver impacto ambiental, haver rejeitos, haver resíduos no ambiente. Quanto mais irreversível for, mais esses resíduos são qualitativamente e quantitativamente mais importantes. Então, a gente tem essas três dimensões da análise exegética, né? E daí, em função disso, eu falei um pouco da disciplina que eu venho ministrando, que é uma disciplina da pós-graduação, lá da engenharia mecânica, que trata de apresentar os fundamentos da análise exegética, o que é, como é que a gente calcula e como a gente aplica, né, em processos que vão desde processos simples, que a gente chama de processos simples, que são, por exemplo, expansão numa turbina, expansão numa válvula, trocadores de calor, compressão, reatores, né, usando essa ponte com a parte de processos termoquímicos, né. É uma disciplina que a gente vem ministrando desde 1992, né, todo ano a gente oferece essa disciplina. O nosso público, normalmente, são alunos da engenharia mecânica, da engenharia química, às vezes aparece alguém da engenharia elétrica também, né? E a gente já ministrou essa disciplina em algumas empresas, como no Centro de Pesquisas da Petrobras, claro que aí com foco mais voltado para os tipos de processos, no caso do setor de petróleo e gás, e a gente chegou a oferecer também para um grupo de engenheiros da British Gas, antes deles virarem Shell, né? E na época que eu estava no IPT, que a gente ministrava
disciplinas para pessoal da indústria. A gente tinha uma disciplina que era conservação de energia na indústria, que eu acabava apresentando uma ou duas aulas, esse tipo de abordagem que é a análise exegética. E depois eu passei o resto da palestra fazendo apresentações de exemplos de pesquisas que a gente fez, ou seja, pesquisas associadas a disciplina, teses de doutorado, dissertações de mestrado, projetos que foram feitos, né? Então, aí eu peguei exemplos que foram desde a parte de biomassa, ou seja, usar análise exegética nos processos de produção de açúcar, álcool e eletricidade. No fim, eu foquei em processos de segunda geração de produção de etanol, né? Um outro estudo que a gente fez mais recentemente, que foi utilizar bagaço de cana para substituir gás natural em planta de produção de amônia. Isso foi um doutorado do Daniel. Então, o estudo de otimização, na verdade, os estudos que eu acabei apresentando, uma parte deles foi otimização, que a gente usava análise exegética como diagnóstico, e depois usando técnicas de integração de processo, técnicas de otimização, como é que se conseguia chegar a uma configuração ótima, né? Minimizando custo, minimizando impacto ambiental. Né? A gente sempre trabalhou também, nos exemplos que eu apresentei, a questão de minimizar a emissão de CO2. Né? Depois falei um pouco dos trabalhos que a gente fez no setor de petróleo e gás, né? Indo desde a produção offshore até o refino do petróleo, e aí fazendo uma ponte com a avaliação de custo de produção em base exegética, ou seja, usando um pouco de economia, e avaliando a distribuição de emissões de CO2 em função dos diferentes processos, das diferentes rotas de processo, para os diferentes produtos da refinaria. Então, como é que a gente podia, usando uma abordagem análoga à economia, fazer a repartição de emissões de CO2? Né? Chegando até a matriz elétrica brasileira, caracterizando o custo em base exegética da produção de eletricidade em função da rota particular, indo desde a hidrelétrica, o bagaço de cana, até urânio, né? Então, como é que a gente podia chegar nesse custo? E a gente faz, nessa abordagem, faz uma partição entre uma parte do custo é provocada por uso de recurso renovável e a outra fóssil. Então, a gente conseguia ter essa distinção, né? E, mais recentemente, um ex-orientado meu, que é o Pablo, que está fazendo pós-doc na Unicamp, ele passou uns tempos na Holanda, e lá ele pegou essa abordagem que a gente fez para o Brasil e aplicou para a matriz holandesa. E eu acabei apresentando isso nessa palestra, para mostrar a diferença, né, no impacto do custo de produção e nas emissões entre uma matriz mais renovável, como a nossa, e a matriz holandesa, que tem um impacto importante de gás natural e carvão. Tá? Depois eu falei, deixe-me ver, falei um pouco do que a gente andou fazendo na área do setor aeronáutico. Eu tive um doutorando que é engenheiro da Embraer, em que na época que estava discutindo o que eles chamam de avião mais elétrico, quer dizer, que é satisfazer as demandas de ar-condicionado, usando o sistema de compressão de vapor, ao invés de usar um ciclo que é um Brayton reverso, né? Então, a gente fez essa aplicação da análise exegética em aviões, né? Eu, atualmente, estou orientando um engenheiro da Embraer no ITA, que está fazendo essa aplicação para aviões que usam ou que vão usar baterias, que essa é uma tendência forte no setor aeronáutico, usar motor elétrico também, quer dizer, para acionar o sistema de propulsão, digamos assim, né? E a questão de aplicação da análise exegética no setor aeronáutico tem um desafio muito interessante, que o meio ambiente está mudando. E eu acabei, acho que não sei se eu comentei isso na palestra, mas a gente tradicionalmente trabalha com o meio ambiente fixo, né? E no caso de um avião, ele sai do aeroporto e vai até alguns quilômetros de altitude. Então, o T0, P0 e até a composição mudam, né? Então, nessa tese do Ricardo, a gente foi desenvolvido um algoritmo, enfim, para levar em conta a mudança do ambiente para o avião. Então, a gente considerava a temperatura de estagnação adiabática isentrópica, né? Para calcular, então, para cada condição de voo, para cada altitude, se fazia um T0 e um P0 naquela situação. E eu terminei a palestra falando um pouco dos trabalhos que a gente andou fazendo na área de aplicação da análise exegética para o corpo humano.
Quer dizer, o volume de controle passa a ser o corpo humano. Quer dizer, um tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o pessoal da medicina da USP, da biologia da USP. Quer dizer, o volume de controle passa a ser o corpo humano, e aí nossa ideia é desenvolver possibilidades de fazer diagnósticos com o objetivo de ter impacto em medicina desportiva, em patologias e a parte relativa a conforto térmico do corpo humano. Terminando até com uma proposição de uma escala de tempo em base exergética, e aí isso está baseado numa teoria que apresenta uma conclusão interessante, que o ser humano tem um limite superior de entropia gerada ao longo da vida. Então, foi isso que a gente usou para, na medida em que se pode atingir mais rapidamente esse limite, a expectativa de vida diminui. Tá? E aí acabei apresentando resultados para efeito de tabagismo e depois de patologias do tipo câncer. Né? Então, foi essa a palestra, os assuntos que eu desenvolvi na palestra, com o intuito de mostrar o potencial de aplicação dessa ferramenta, que é a análise exegética. Tá? Ok, professor Silvio, agradeço aí sua explicação. Eu gostei da palestra, muito boa, né? Com certeza está enriquecendo, né, o congresso. E como eu falei muito ontem, né, eu vou deixar a professora Mônica, né, conduzir agora. Pensei que ela fosse fazer as perguntas. Alô, bom dia a todos e a todas. Salve, Silvio. Vamos começar. Eu tinha uma pergunta preparada aqui, mas aqui no YouTube eu estou vendo que está bem requisitado, né? E o pessoal está fazendo perguntas. Inclusive, já para o próximo séries, eu já vou dar a dica de termos uma mesa para discutir as diferentes abordagens de termoeconomia e exergoeconomia, certo? O pessoal está bem provocador aqui nas perguntas, né? Querendo saber as diferenças entre diferentes metodologias, né? A teoria do custo exegético, SPECO, EFA. Mas aqui a gente tem uma pergunta bem específica, que o João Mendes pergunta: gostaria de perguntar ao professor Silvio o que implica a separação entre custos associados a recursos renováveis e custos associados a combustíveis fósseis. Olha, a ideia, né, de fazer esse tipo de, digamos, vamos chamar isso de desagregação, se for o caso, é o seguinte: os custos que a gente andou calculando, eles são custos cumulativos. Quer dizer, a gente basicamente aplicou aquela proposição do professor Chargot, que é o consumo cumulativo de energia. Tá? Então, por exemplo, talvez seja esse é um caso interessante, a produção de eletricidade base gás de cana. Isso é um recurso renovável. Sim, é um recurso renovável, mas uma parte do custo não é renovável. Você pegar toda a parte de transporte, por exemplo, você tem óleo diesel nisso. Né? Então, a ideia foi, na cadeia de produção, a gente verificar os diferentes inputs que vêm de uma vamos dizer, de uma matriz renovável ou com combustível fóssil. Então, foi isso que a gente fez. Né? No balanço de custo, a gente, na verdade, desagregava esse balanço numa parte que era renovável e numa parte que era fóssil. Então, no custo total, a gente pegava o balanço total, desagregava em fóssil e renovável. E dessa maneira, a gente conseguia, ao longo da cadeia de produção, fazer esse tipo de quantificação. Foi essa a ideia. E depois isso foi feito, como eu comentei, para distribuir emissões de CO2 para os diferentes produtos, e no nosso caso, acho que o melhor exemplo foi, a gente fez isso aí para a refinaria de Paulínia, né? Que é a maior refinaria do Brasil, acho que ela ainda é a maior, a gente fez isso faz 10 anos, foi um projeto Petrobras. O doutorado do professor Júlio Silva, que é lá da UF, da Federal da Bahia, ele trabalhou com essa base de dados, né? E aí, no caso da refinaria, a gente fazia essa quantificação desde a plataforma, né? Quer dizer, desde a produção offshore, o transporte em gasoduto, em oleoduto, em navio, né? Depois vai para a refinaria, depois vai ser utilizado lá no particular veículo qualquer. Então, a ideia foi essa: separar no custo final o impacto renovável e o impacto não renovável. Tá?
Tem alguns comentários aqui no YouTube a respeito, e aí eu acho que envolve até o professor Eduardo, em que essa abordagem se diferencia do que o Eduardo apresentou ontem com o SPECO, né? Bom, e tem também as metodologias também mais avançadas, né? Já temos também o pessoal lá do Espírito Santo que já está trabalhando com diagrama produtivo, né? Já para desagregar também. Então, a gente começa a abrir aqui uma caixa de Pandora, né? E temos uma pergunta aqui que diz, não sei se é muito amiga ou essa pergunta, qual a sua recomendação para quem está começando na exergoeconomia? Ufa! Olha... Difícil. Eu acho que essa pergunta seria melhor para o Eduardo, mas enfim... Eu diria assim, não fique com raiva do professor, a matéria é complicada mesmo, né? Enfim, eu acho o seguinte, nosso time não é um time, digamos, que usa essas, vamos chamar de tecnologias ou técnicas de extraeconomia. A gente usa o que eu chamo arroz e feijão para dividir custo, né, em base exegética, seja o critério da igualdade, seja o critério da extração, enfim. Por quê? Porque a gente normalmente trabalha com plantas muito complicadas. Quer dizer, você pega uma refinaria, você pega, por exemplo, uma planta de produção de amônia, que o Daniel Flores desenvolveu o doutorado dele, que tem reator, compressor, turbina, trocador de calor, separador, enfim. Então, por isso que eu digo, a gente aplica o arroz com feijão para distribuir custo, e aí vai tentando responder a essa pergunta. O que é um custo exegético? Isso é o inverso de um rendimento. Vamos entrar muito em detalhe. Rendimento, ou seja, ao invés de eu dizer, olha, por produto eu estou gastando tanto, né? Então eu chego numa... que no fim é um custo. Por unidade de produto você gastou 3, 4 vezes de excedente. Então isso na verdade, isso dá informação sobre uma qualidade de conversão, né? E eu acho que isso é importante, essa questão conceitual. Tá? Por quê? Porque eu lembro de ter participado de bancas lá em... O pessoal do Zé Joaquim, lá no Espírito Santo, às vezes até o pessoal no ECO se pegando por questão de critério. Hoje não se faz mais isso, mas há uns 15 anos atrás, na época que o Zé Joaquim estava fazendo doutorado, ele chegou, foi comigo uma vez, a gente viajou juntos, então os caras se pegando, valeiro, sabe, umas coisas meio... Bom, eu estava lá. Mas você conhece isso. E às vezes se desenvolvem certas técnicas, vamos pegar a tal da negentropia. Né? Que negentropia começa com o estudo do corpo humano, lá no livro do Schrödinger, What's Life, etc. E tal, que você importa a negentropia para organizar o corpo, para organizar a vida. E, porra, aqueles critérios que usam a negentropia, chega uma hora que eu fico perdido ali. Pô, pera um pouquinho. Aí começa a introduzir certas, vamos chamar de correções, que de repente você perde o sentido físico. E fica num método que, sabe? Então, eu acho que essa questão, quem quer entrar, quer vamos dizer, estudar, aplicar esses conceitos de custos exegéticos, primeiro, tenha clareza do que está fazendo do ponto de vista de processo de conversão de energia. Porque se de repente vira uma técnica que no fim os caras ficam aplicando aquelas matrizes, não sei o que. Vou dar um exemplo rapidamente. Quando eu voltei do doutorado, eu voltei com o Macintosh. Eu comprei um Macintoshzinho, isso foi em 91, vamos lá. E foi a época que o método do Valeiro estava bombando. Nós pegamos matrizes e faz uma matriz, né, os insumos, o produto, aquela coisa bonita e tal. E eu tinha um colega naquela época que tinha ido para Illinois e ele trouxe um disquete com o EES. O EES, que hoje em dia a gente usa isso para cima e para baixo. O EES é uma maravilha, você resolve o que você quiser. E os caras falam, você usa o método Valeiro? Não, por quê? Porque eu tenho um software que eu jogo as equações lá dentro e ele me resolve as equações, desde os balanços de massa, energia e custo. Né? Então, acho que tem uma glamorização, hoje menos, mas tem uma glamorização que, de repente, as pessoas ficam se pegando em técnicas. Né? E, às vezes, numa particular técnica, a gente perde o que está acontecendo do ponto de vista de acompanhar essa evolução dos processos de conversão e da eficiência, e se você impacta o custo.
Então, quem quer começar a fazer isso, primeiro, estude termodinâmica. Porque análise exegética nada mais é do que você tem que usar a segunda lei. E segunda lei, pô, nós somos professores de termodinâmica, segunda lei é muito encardida. Né? E toda vez, eu falo isso, eu vejo que a segunda lei há décadas, a gente sempre está aprendendo a usar a segunda lei. Às vezes tem que parar, porra, pera um pouquinho. Deixa eu pensar direito aqui, conservação de massa, energia, segunda lei, entropia, né? Então, acho que primeiro tem esse background muito claro, porque depois você entende os critérios de partição. Acho que a coisa fica muito mais clara, né? E não vira uma receita, etc, etc e tal. Eu acho que tem... Minha sugestão seria essa, porque depois você consegue destrinchar o método. Tá? Ok. Mônica? Acho que a Mônica deu uma travada ao vídeo dela. Ixi, Tá bom, professor Silvio. Agradecemos aí sua participação. Obrigado, eu agradeço muito o convite. Gostei muito da experiência. Certo. Vamos passar agora na sequência, que foi a segunda palestra. Deixa eu te interromper rapidamente, eu fico quieto. Posso falar rapidamente? Sim. Eu já tinha perguntado isso ontem, já falei isso com o Galo, com a Silvia, com você, com a Mônica, que é usar esses vídeos que foram gravados como material didático. Sim, o Rodrigo vai disponibilizar tudo no YouTube. Não, eu sei, mas eu estou pensando, eu colocar lá no Moodle da minha disciplina, esse tipo de informação para os alunos, tudo bem, eles vão se conectar lá no YouTube, mas eu acho que isso é um produto do SERES, para mim, assim, muito, muito importante. Todas as palestras, pelo menos acho que eu já andei vendo, né? Como formação do pessoal. Sim, essa pessoa que fez a pergunta que trabalha com essa economia, para pegar a sua palestra, você vai dar outra amanhã, inclusive. E... Né? Excelente, boa ideia, excelente ideia. Eu já estou fazendo isso, porque eu estou dando curso de Exergia atualmente, já vou colocar no Moodle essas palestras aí, a tua, a da Silvia, a do Galo, que são específicas sobre segunda lei, né? Para o pessoal que está se iniciando no métier, digamos assim. Tá, ok, ótima ideia. Obrigado, professor. Obrigado. A Mônica falou aqui que caiu, né? Então, vamos dar sequência. A outra palestra foi da professora Andréia Nunes, da Engenharia Química da UFRN, né? Sobre avaliação do ciclo de vida e suas aplicações. Professora Andréia, por gentileza, se presente. Bom dia a todos. Eu sou a professora Andréia, né? Professora Andréia Nunes, sou professora da Engenharia Química aqui da UFRN. E nessa linha do professor Silvio, eu dou aula na parte de reatores e na parte de fenômenos de transporte. E, recentemente, eu comecei a ministrar a disciplina que eu chamei, né, de Engenharia da Sustentabilidade, que aí eu estou abordando esses temas de ACV, produção mais limpa, ecoeficiência, mais nessa linha. E aí eu venho trabalhando com esse tema de avaliação do ciclo de vida desde o meu doutorado. Ele não foi focado nessa área de avaliação do ciclo de vida, mas no final eu realizei. Meu doutorado foi mais para a parte de materiais compostos e um processo para reciclar a fibra de carbono. Só que no final eu acabei realizando uma avaliação do ciclo de vida. E aí sim, eu fiz todo o meu pós-doc nessa área de avaliação do ciclo de vida, na UFSCar, né? E agora aqui na UFRN, eu estou começando a inserir essa linha de pesquisa, né, na pós. E a intenção da minha palestra, né, eu até conversei com o professor Eduardo, antes a gente tinha programado um minicurso, né? Era um minicurso de como usar a Teófilo, o CIMAPRO, mas a intenção dessa minha palestra, gente, era mais ou menos de tentar esclarecer algumas dúvidas sobre a metodologia. E eu sei que muitos, né, como eu, na minha época, às vezes caem de paraquedas com esse tema de avaliação do ciclo de vida. E alguns, pronto, tenho certeza que os alunos da professora Mônica já têm algum contato, mas muitos, como estão trabalhando nessa área de sustentabilidade, de energia renovável, às vezes muitos se deparam com esse tema, né, de avaliação do ciclo de vida
e não tem o conhecimento, né? Às vezes ouviu falar, mas não sabe como proceder, como é que faz a avaliação. Então, a ideia da palestra era fazer alguma coisa mais didática, mais explicando as partes, a metodologia em si da avaliação do ciclo de vida, todas as diferenças, o que a gente tem que considerar ou não. Então, foi essa a ideia, porque eu sei que muitos, às vezes, só têm contato quando entra na pós ou quando começa a ler algum artigo ou outro, e aí, nossa, mas o que é isso? Que eu nunca tinha ouvido falar. Pelo menos aqui na engenharia química, pouquíssimos, até os professores, poucos conheciam sobre essa ferramenta, né, no caso. Então, gente, é isso. Estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Eu estava acompanhando aqui o chat, eu não sei se a professora Mônica pegou mais algumas perguntas, mas eu vi que já tinha alguns questionamentos. Isso, nós já temos alguns questionamentos aqui no YouTube, pegando um pouco o gancho com a análise exegética apresentada pelo professor Silvio, né? Então, tem uma pergunta aqui que diz, professores Silvio e Andréa, provoca a seguinte discussão. Como um analista pode decidir qual tipo de abordagem utilizar, por exemplo, em uma planta de geração termoelétrica? E qual a maior dificuldade, né, na integração dessas avaliações de ciclo de vida com conceitos de otimização, né, com fins para minimizar impactos ambientais? Então, eu não sei se o professor Silvio quer começar. Eu já falei bastante. A questão que eu sempre falo quando eu estou falando sobre a CV, né, para essa parte de otimizar essas coisas, eu sempre digo assim, pessoal, muita atenção. Às vezes você está minimizando o impacto, está focando só na parte ambiental de impacto. Ah, eu vou substituir esse material por esse, ou eu vou substituir esse processo por esse, porque o impacto vai reduzir 30%, 40%, mas aí vocês têm que pensar também a avaliação do ciclo de vida e toda outra análise ambiental que a gente fizer tem que estar sempre associada com a questão também, tanto do custo, né? Você não pode também esquecer a questão do custo e a questão técnica também, de você manter, né, aquele seu processo otimizado e a eficiência daquele seu processo, o rendimento daquele seu processo. Às vezes você tem um processo que tem um rendimento excelente e algumas mudanças que você faz nele diminuem o impacto ambiental, mas, porém, ele perde a questão do rendimento, a questão da eficiência. Então, isso tem que estar sempre ligado. E aí eu até indico a vocês a pesquisarem um pouco também sobre essa questão da ecoeficiência, que é a questão de você aumentar o valor do produto e produzir menos impacto. E aí, às vezes, esses dois, quando você trabalha com a questão da ecoeficiência, você encontra um ponto ótimo, né? Às vezes, mesmo você aumentando o impacto, você aumenta a questão daquele valor daquele produto, você otimiza e mesmo assim a sua ecoeficiência é maior. Então, você ganhou em termos de ecoeficiência. Então, a ideia que eu dou é você trabalhar sempre com essa relação de impacto e a questão da otimização do valor do produto. Então, você aumenta a sua otimização, mas às vezes, mesmo você aumentando aquele impacto ambiental, a sua ecoeficiência continua maior de um cenário novo para um cenário antigo. Então, eu vejo com relação a isso. Posso falar um pouquinho? Bom, eu vou voltar de novo àquela questão da abordagem cumulativa. Quer dizer, eu vou pegar um exemplo que é mais complicado que uma termoelétrica, que é, por exemplo, pegar esse estudo que foi feito de produção de amônia, tá? De plantas de produção de amônia, que na avaliação da exergia consumida, da exergia destruída, foi levado em conta a cadeia de suprimentos. Quer dizer, a gente está fazendo não apenas uma abordagem no processo, né, mas como é que os insumos acabam chegando e qual foi a exergia gasta, os custos, né, na produção, né, que é o que a Andrea está falando. É uma questão de volume de controle. O que a análise de vida faz? Você aumenta esse volume de controle e você leva em conta a cadeia inteira. A abordagem que a gente faz tem uma certa, vamos dizer uma ponte com a análise de vida, na medida que a gente faz essa análise cumulativa.
tá certo? Então, na questão da termoelétrica, ou na questão, por exemplo, de uma planta industrial, de produção de amônia, como é que eu minimizo o custo de produção de amônia? Ponto. Essa é a função objetiva. Tá? Tá bom, então tem que dimensões. O custo de produção propriamente dita, o impacto ambiental. Né? Faço uma otimização muito objetiva, por exemplo, que é o que foi feito em alguns trabalhos que eu apresentei aqui. Certo? Vou devolver uma provocação. Pega energia solar, renovável, bonitinha, na cadeia de produção do alumínio, na cadeia de produção do cobre. Isso tem impacto ambiental aos montes. Tá certo? Então, devagar. Né? Essa questão de dizer que é renovável, outra provocação, isso é uma questão de escala de tempo. De onde veio o petróleo? Poxa, depende da escala de tempo, eu posso até dizer que o petróleo é renovável, tá certo? Então, cuidado. E eu gosto de falar o seguinte, não adianta dizer que é renovável, tem que ser eficiente, a conversão tem que ser eficiente. Porque se a conversão não for eficiente, você vai ter aumento de custo, impacto ambiental vai ser consequência. Né? Então, para a pergunta que foi feita, acho que é para fazer efetivamente essa análise, olha a cadeia inteira. Pô. Né? Porque às vezes, eu vou usar bagaço de cana, vou usar palha de arroz na minha caldeira, etc. Beleza, ok. O que você está emitindo? O que está saindo lá na chaminé? Né? Como é que esses inputs, esses insumos chegaram lá no seu gerador de vapor? Né? Então, depende do volume de controle. Você pode pegar o volume de controle que isso é problema do vizinho. Não vou levar em conta isso. Não vou levar em conta o tratamento dos rejeitos. Porque se você levar em conta o tratamento dos rejeitos, você eventualmente inviabiliza o seu investimento. Então, depende do que a gente queira fazer. Depende das políticas do governo, né, as políticas governamentais, do ponto de vista de minimizar o impacto ambiental, crédito de carbono, etc, etc, etc. Se levar isso em conta, a eficiência vai ficar pequenininha. Mas a gente tem que conviver com isso, então, utilização muito objetiva, por exemplo. Né? Pegando a deixa aí para o que o professor Silvio disse, né? Eu acho que até na palestra eu citei esse exemplo dos parques eólicos, né? Que o pessoal diz a energia eólica é uma energia limpa, né? Mas aí se você considerar todo o sistema, né? A questão da fabricação, da fibra de vidro, da pá, da fundação, a questão da manutenção, das trocas dos óleos, tudo isso vai gerar impacto. Então, é como o professor Silvio disse, tanto na análise exegética, na exergoeconomia e na ACV, tudo vai depender do que você está considerando na sua análise, né? Se você, lá no ciclo de vida, se você considera o ciclo de vida todo, desde a extração até, vamos supor, não consideramos o descarte do parque eólico, mas mesmo assim tudo isso vai gerar uma questão de impacto ambiental. Então, isso. Acho que tem uma pergunta aí também, perguntando, né, professora Silva, existem estudos, qual é a melhor escolher, e se existem estudos comparando a ACV com a análise, deixa eu ver aqui qual é a pergunta, eu não sei se a professora Silva pegou, com a abordagem exegética. Eu não entendi. Não, estava cortando o som. Oi, gente, vocês estão me escutando? Sim. Pronto. Aí foi uma pergunta que lançaram para a gente também aqui, eu acho que até para todo mundo aqui da área, né? Que qual a diferença, ou se existem estudos comparando a análise exegética, a abordagem exegética com a parte de avaliação do ciclo de vida, e qual é o melhor escolher, né? Quando você vai fazer um estudo desse. Gente, realmente eu acho que são abordagens que entregam tem uma aplicação, né, nessa linha de determinar os impactos ambientais, mas assim, eu acho que também quando você vai fazer essa análise exegética, você acaba considerando, dependendo do volume de controle que você escolher, o ciclo de vida em si, né? São abordagens diferentes.
Eu conheço pouco dessa parte de análise exegética, conheço mais os trabalhos do professor Eduardo, e eu acho que a professora Silvia, ou o professor Silvio, ou a professora Mônica, o Eduardo e o Silvio podem me responder. Mas, assim, eu acho que são abordagens diferentes. Eu acho interessante que quando eu li, quando o professor Eduardo me apresentou essa questão da exegia, eu costumo participar desses congressos da área de ACV e eu vejo uma ligação muito grande entre os dois. Porém, os congressos da área de ACV não abordam essa parte de exegia, eles ficam mais nessa área, o que não é congresso de ACV, são congressos sobre a gestão do ciclo de vida, mas eles acabam não abordando essa parte de exegia, e é uma dúvida até minha, até para o professor Silvio, para a professora Mônica e para o professor Eduardo, porque para mim eu acho muito semelhante as duas. Olha, vamos dizer, tem campos distintos, né? Exegia, análise exegética é uma técnica de diagnóstico de processos termoquímicos, mecânicos, o que seja, eletromagnético, o que for. O que eu acho que seria interessante, isso existe já, a Mônica já até comentou isso ontem, se não me engano, que é usar a análise exegética como um input na análise de ciclo de vida. Porque a análise de ciclo de vida, quando pega energia, não distingue qualidade de energia. Com a exergia, a gente faz isso. Isso é essencialmente fazer exergia, porque uma coisa é trabalho, uma coisa é eletricidade, a outra coisa é vapor. Certo? Então, para análise típica de ACV ou conservação de energia, esses têm o mesmo valor. A luz da lei não tem, a análise energética faz isso, ela distingue isso. Então, sei que existem algumas, mas também o conhecimento é limitado disso, de usar a análise energética em análise de ciclo de vida. Se não me engano, a ISO, sei lá, 14.000, alguma coisa, faz muitos anos que eu vi, citava a exergia como uma ferramenta, um conceito interessante para ser agregado na análise de vida, né? Mas, assim, uma não substitui a outra. Eu acho que você tem aplicações diferentes, tem informações diferentes que são geradas, né? E eu acho que isso é complementar, né? Que tem esse aspecto. Isso, é super interessante essa complementaridade, né, entre a ACV e a análise exegética, né? Mas aí são cenas para os próximos capítulos, né, professor Eduardo? Correto. Acho que a discussão é muito interessante, né? Eu não sou um expert no análise de ciclo de vida, inclusive, o que eu aprendi um pouco foi com a professora Andréia, ela faz alguns cursos, inclusive, já dei alguns cursos para meus alunos da pós-graduação, né? Mas eu ainda preciso aprender um pouco mais, né? A Mônica, que tem me ajudado bastante nos trabalhos aí, né? Mas vamos deixar essa discussão longa, né? Muito interessante. Parabéns aí pela apresentação do professor Silvio e da professora Andréia, né? E podemos dar uma sequência nas apresentações do trabalho. Então, professora Mônica, vamos conduzindo. Sabe o título? Vamos, então, passar para a parte dos alunos. Aqui temos o trabalho 24, caracterização do consumo florestal no estado da Paraíba. Eu acredito que é da Priscila. Isso. Pronto, Priscila, se apresenta, faz um resuminho rápido do teu trabalho, por favor. Certo, meu nome é Priscila, eu sou engenheira de produção e mestranda do curso de Energias Renováveis da Universidade Federal da Paraíba. Bom, esse artigo ele faz parte de um conjunto de trabalhos que eu venho desenvolvendo na minha dissertação de mestrado, cujo objetivo é fazer uma análise da evolução do consumo florestal na Paraíba de 2014 a 2018, mostrando a importância da utilização destes produtos no estado. O meu orientador é o Rogério Perucci e o co-orientador é o Luiz Moreira. Esses dados eles foram extraídos na Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba, a SUDEMA, onde foi montada uma base de dados com 495 processos. Atualmente, essa base de dados ela já consta com 789 processos. Então, esse artigo de caracterização ele traz uma abordagem geral do consumo florestal no estado, por região imediata e por região intermediária, aonde foi identificado que a maior quantidade de processo jurídico foi superior à pessoa física, a região intermediária de João Pessoa deteve o maior consumo florestal,
As matérias-primas utilizadas foram a lenha, madeira serrada, e as atividades que mais se consumiram esses produtos foram atividade de material de construção, padaria e fabricação de artefatos cerâmicos. Certo, Priscila. A gente tem uma pergunta aqui para você no YouTube. Por que o consumo de produtos florestais para fins não energéticos foi em maior quantidade do que para produtos para fins energéticos? Certo, porque a maior quantidade consumida para fins não energéticos foi o setor de material de construção, onde esse setor foi o que mais impactou o consumo florestal no estado da Paraíba. Certo. Professor Eduardo, tem alguma pergunta? Não. Deixa eu ver, meu áudio está ligado? Sim, tá. Não tenho nenhuma pergunta. Nós podemos passar para o próximo trabalho, que é o 25, é a Priscila, novamente. Ela toma uma aguinha e continua aí no vídeo. Bom, já o artigo de concentração, ele mostra a concentração do consumo florestal no estado, de acordo com os recortes regionais, por município, região imediata e por região intermediária. Então, verificou nesse artigo que a maior concentração está localizada na região intermediária de João Pessoa. Isso pode ser justificado porque essa região apresenta uma grande quantidade de atividades de material de construção. Certo. Justamente a pergunta que nós tínhamos aqui era sobre se tinha mesmo realmente essa concentração, né? Houve alguma disparidade aí entre na região? A maior concentração foi na região de João Pessoa, justamente por ela apresentar uma grande quantidade de empresas de porte pequeno e médio. Certo. Essa era a pergunta que nós tínhamos aqui no YouTube. Professor Eduardo, tem mais alguma questão? Está sem áudio, professor. Desculpa, agradeço, né? Não, sem perguntas, a Priscila pelo trabalho, né? E as colocações, né? Então, a gente pode dar sequência no próximo trabalho, 26. Obrigada. Nada. Bom, posso falar? Sim, é só lhe apresentar, Carol. Bom dia a todos, agradeço pela participação no primeiro Séries, né? Eu me chamo Caroline Marques de Lima, eu sou engenheira eletricista, faço parte da pós-graduação em Energias Renováveis da Universidade Federal da Paraíba, a nível de mestrado. Eu tenho como orientadora a professora Mônica Carvalho, né? E o objetivo do nosso trabalho foi o de realizar uma revisão sistemática de literatura acerca dos trabalhos de trigeração no Brasil, destacando os setores desenvolvidos e os combustíveis utilizados. Então, foi construído um panorama de estudos analíticos e experimentais que têm sido desenvolvidos no Brasil nos últimos 10 anos. Então, em um âmbito geral, né, os resultados mostraram que os estudos experimentais, eles se resumiram, em sua grande parte, a laboratórios de universidades do Brasil, e tanto os estudos de simulação quanto os estudos analíticos abordaram locais, sejam eles fictícios ou reais, quanto a indústrias de laticínios, de bebidas, o setor hospitalar, o setor de hotelaria, usina termoelétrica, edifícios residencial e até mesmo edifício de universidade. E o combustível mais abordado nos estudos foi o gás natural. Então, esse trabalho, ele faz parte do meu projeto de dissertação de mestrado, em que eu estudo otimização baseada em superestrutura, em que, como já foi falado na palestra da professora Mônica, a superestrutura ela é composta por diferentes tecnologias, né, até mesmo redundantes, em que elas buscam atender às demandas energéticas de um determinado centro consumidor. E no caso desse trabalho, esse artigo serviu como uma base teórica, foi fundamental para definir o local objeto de estudo do meu projeto de dissertação, que no meu caso foi um hotel daqui do estado da Paraíba.
Certo, Carol, obrigada. Eu acho que o professor Rafael tem uma pergunta. Certo. Sim, bom dia a todos. Parabéns, Caroline, pela apresentação. Bem interessante o trabalho. Minha dúvida, né, que eu fiquei, por que não apareceu nada de biomassa nas pesquisas que você fez? Não teve nenhum artigo, né, pelo que eu entendi, relacionado à biomassa. Certo. No trabalho, só teve um trabalho de dissertação de mestrado, que abordou a biomassa da borra do café e do cavaco. E até mesmo no trabalho escrito e na apresentação eu abordo que provavelmente existam sim trabalhos que abordem biomassa nos sistemas de trigeração, porém esses trabalhos não estão indexados nas bases de dados e por isso não puderam ser identificados, né, para serem colocados no trabalho. Beleza, ok. Ok. Bom, eu agradeço aí a pergunta do professor Rafael, né, e a apresentação da Carol, né, a Carol, né, Caroline, né, Carol, certo? A Carol. E podemos dar sequência, né, professora Mônica, trabalho 28. Isso, vamos seguindo aqui na sequência com o trabalho 28, efeito das alterações climáticas nas energias renováveis no Brasil, uma revisão bibliográfica. Trabalho 28. Bom dia. A Paula. Meu nome é Paula, eu sou formada em engenharia ambiental e eu faço mestrado em energias renováveis e o meu orientador é o professor Rafael. Esse trabalho de revisão, uma breve revisão, com trabalhos que têm aplicado modelos climáticos e tenham feito a relação, né, de parâmetros climáticos com as energias renováveis no Brasil. O meu trabalho, ele faz parte, esses artigos, né, eles fazem parte do meu trabalho. Eu trabalho com modelação climática, usando diversos parâmetros para a região Nordeste, e esse trabalho ele agrega além de trabalhos encontrados na região Nordeste, também no Brasil. Esse artigo ele vai mostrar como se faz, né, a aplicação dos modelos para esses parâmetros e também vai indicar que a diferença que muitas vezes se encontram aplicando modelos climáticos diferentes em uma mesma região e mostrando como pode ficar a situação das energias solar, eólica, energia hidrelétrica, e eu acho que também tem um trabalho falando sobre biocombustíveis líquidos no Brasil, né, em algumas regiões, em um cenário futuro. Certo, Paula. Eu tenho uma pergunta para você. Eu queria saber sobre a influência geral, né, média, das alterações climáticas no Nordeste, para eólica e fotovoltaica. O trabalho de fotovoltaica, eu acho, se eu não me engano, é um trabalho. E esse trabalho, na verdade, ele aplicou para o Brasil inteiro, mas especificamente para o Nordeste. Ele fala em um cenário favorável futuro. Ele utiliza os cenários RCPs. Nesse trabalho, ele utiliza só o cenário mais pessimista, que é o RCP 8.5, e ele fala no aumento da radiação solar para o Nordeste do Brasil, e ele utiliza 3 modelos climáticos. Ele utiliza o HARD, o CAN e o MIROC, e ele associa esses modelos com o modelo regional ETA. Com relação à energia eólica, acho que a maioria dos autores, né, eles trabalham com eólica e hidrelétrica, e na energia eólica eles também observam um cenário positivo, mas alguns trabalhos indicam que pode haver uma redução, por exemplo, da densidade eólica para uma parte da costa da Bahia, por exemplo, e alguns autores eles também destacam a possível redução para o Rio Grande do Norte e para alguns pontos na Paraíba também. Certo, Paula. Parabéns, viu, pelo trabalho e espero que essas discussões que a gente esteja fomentando aqui, professor Eduardo, que sirvam de inspirações, né, para trabalhos e artigos, né, e não só dissertações, como teses também, né, que a gente está vendo, né, está saindo um pouco do normal aqui, né, do usualmente considerado. Uhum, sim, as discussões são bem interessantes e podem surgir outras ideias de trabalho, né, e até parcerias, né, é interessante. Isso, a ideia é essa. Não certo, tenho... Paulo, muito obrigada. Obrigada. O professor Eduardo não tem perguntas?
Não, sem perguntas, né? Podemos fazer a sequência do trabalho 29 da Suzane, né? Já está a postos aí? Isso, Suzane. Pode conduzir. Bom dia a todos. Eu me chamo Suzane, eu sou aluna atualmente do curso de doutorado em Física, né, pela Universidade Federal da Paraíba, mas o meu mestrado foi sob a orientação do professor Rafael, e foi em energias renováveis, e a gente tem mantido algumas colaborações. Bom, esse trabalho é uma aplicação da análise de cluster para o entendimento de mudanças climáticas locais em relação à precipitação para o município de Corenas, daqui do estado da Paraíba, e os seus efeitos na produtividade hidrelétrica. Bom, esse trabalho teve como objetivo compreender as mudanças climáticas observadas nesse município, no qual a gente utilizou tanto a análise de tendências pelo método de Minkendall e a análise de agrupamentos pela análise de cluster. Então, a ideia principal desse trabalho está centrada na aplicação da análise de tendências de uma forma diferenciada da que é usualmente utilizada na climatologia. Então, o que a gente fez foi construir 3 grupos e nos anos com... E os anos com índices pluviométricos semelhantes, eles foram alocados no mesmo grupo. No caso, o grupo 1, ele representaria um índice pluviométrico menor. O grupo 3 é um grupo que apresenta um índice pluviométrico maior, e o grupo 2 seria um grupo intermediário. E como alocamos anos nesses grupos, com o ano mediano, poderíamos inferir mudanças no padrão de precipitação, e com isso percebemos que está chovendo mais nessa localidade, tanto pela análise de tendências, é possível ver isso, mas a informação complementar, o adicional da análise de cluster, é que isso tem se acentuado mais nos anos mais recentes. O grupo 1, o ano mediano desse grupo, por exemplo, é 1968, e o índice pluviométrico foi em torno de 700 milímetros. O grupo 2, o ano representativo, né, é 1972, e a média pluviométrica é aproximadamente, né, 853 milímetros, e esse é o grupo que ele mais se assemelha com as médias históricas. E já o grupo 3 é de 1977, e o índice pluviométrico é quase o dobro do grupo 1. Então, isso acentua, né, evidencia que está chovendo mais nos períodos mais recentes. Em relação à produtividade hidroelétrica, esse índice, né, a mais de precipitação, né, esse excedente, digamos, de precipitação, ele não vem sendo utilizado para contribuir com a geração hidrelétrica, uma vez que o complexo hídrico, ele tem múltiplos usos e sofre uma pressão muito grande, tanto para abastecimento populacional, dessedentação animal, e possui múltiplos usos. Então, essa questão social relacionada ao abastecimento, né, tanto agrícola, né, uso na agricultura, tem sido prioritária em relação à geração de eletricidade. Então, poderia sim essa precipitação excedente contribuir para a geração de eletricidade, mas isso não é o que tem ocorrido na região. Mas foi mais ou menos isso o nosso trabalho. Aberto às perguntas. Certo, Suzane. Chegou uma pergunta aqui, qual a vantagem desse método com relação a outros, né, já existentes? Bom, esse método, análise de tendências, ele já é bem utilizado, né, em climatologia, para detectar mudanças climáticas. Ele é um dos mais conceituados. A vantagem, por exemplo, dele é que depende da distribuição dos dados. Então, a gente pode aplicar desde que a série seja aleatória. No caso de precipitação, a gente tem isso, né? Já a análise de cluster, ela está sendo estudada, né? A gente está estudando esse método, essa aplicação desse método. Ele agrupa, né, elementos que são semelhantes no mesmo grupo e utiliza critérios de distância entre os grupos para alocar cada elemento num determinado grupo. Então, a vantagem que a gente pode trabalhar com uma análise de cluster, a gente pode trabalhar com amostras grandes de dados. Certo, Suzane. Obrigada pela resposta. Professor Eduardo, quer conduzir?
A análise de cluster é uma ferramenta estatística interessante que você consegue agrupar, né? Perceber a formação de grupos, né? Eu lembro que até o pessoal que piscicultura mexe com peixe, verifica se o peixe tem uma relação grupo de peixes, né? Na área, né? Períodos de manhã, de noite. O pessoal identifica também tipos de árvores, né? Então, até o pessoal de humanas, por exemplo, verificar perfil de consumidor de algum produto, usa muito análise cluster. É bem interessante, né? Quanto mais aplicação a gente vai vendo, a gente vai, né, percebendo que é uma ferramenta que bem útil, né? Mas, por mim, ok, né? Sem perguntas. Ok, então seguimos aqui. Trabalho Obrigada, 42. Suzane. Isso, trabalho 42, efeito da temperatura em painel fotovoltaico térmico. A Clara Carolina, né? Se apresente, Bom, por favor. bom dia a todos. Me chamo Clara Carolina de Araújo Azevedo, sou aluna do doutorado vinculada à Universidade Federal do Pernambuco, e esse trabalho foi feito em parceria com o Eduardo e a Mariane, onde a curiosidade a ser observadas em relação ao que já existe citado na literatura é o efeito isolado da temperatura na eficiência dos painéis. Então, a gente pegou e estudou isoladamente um painel fotovoltaico sem resfriamento, um painel fotovoltaico térmico, isolou ele também para fazer a sua análise, e depois a gente uniu o que a gente chama da célula PVT, em um modelo matemático para fazer uma análise de como ele se comportava em relação à eficiência e à temperatura ao longo do dia. Então, foi feito alguns experimentos, onde a gente observou o comportamento da temperatura, da radiação solar, a inclinação solar também tem um fator significativo no comportamento dessas metodologias de eficiência, e aí a gente observou nos resultados algumas características interessantes, se a gente isolar aqui para focar na eficiência. Por exemplo, o painel fotovoltaico com resfriamento, ele teve um máximo de eficiência de 5,31, enquanto sem resfriamento já foi 5,12, e à medida que a gente unir o sistema fotovoltaico com o fotovoltaico térmico, que é denominado PVT, a gente consegue amplificar essa eficiência, chegando a um máximo de 31,2%. Então, a gente observou que o efeito da temperatura, combinado com o efeito térmico, através de um balanço de energia, ele é bem vantajoso para a nossa região brasileira, que tem uma parte pouco explorada, que é a energia solar, e onde muitos projetos que são desenvolvidos nessa área passam um pouco despercebido o impacto dessa variável na eficiência. E aí, ao longo do tempo, a gente sabe que o ciclo de vida desses componentes, eles são bastante impactados por algumas variáveis. Então, esse estudo já nos deixa uma ideia de como a gente pode avançar em outros estudos posteriores. E é basicamente isso que eu fiz um resumo aqui para comentar para vocês. Certo, Clara. A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui. Como você previu, né, esse aumento da eficiência na placa? Certo. A gente, termodinamicamente falando, a gente fez o balanço de energia. Então, a gente criou um modelo matemático para um sistema fotovoltaico e a gente observou o comportamento da temperatura, qual era o erro embutido nesse cálculo, né? Então, como o erro foi bem pequeno, em torno de 1 a 2 graus Celsius, a gente pegou esse mesmo modelo matemático e adicionou a parte da energia térmica que seria absorvida pelo um sistema de circulação de água. Então, a partir dessa modelagem térmica, no IS, a gente utilizou esse software, a gente conseguiu prever essa eficiência em relação à temperatura. Como eu mostrei no trabalho, a gente criou algumas curvas para prever essa eficiência em relação da temperatura, que foram
conclusivos para a nossa abordagem. Certo, claro, obrigada. Professor Eduardo, tem alguma consideração? Não, ontem, se a gente lembrar, teve um trabalho que era os sistemas fotovoltaicos, né, que foram instalados no Grande Dourado, Universidade Federal de Grande Dourado, né? E eu lembro que ele tinha ali uma eficiência, eu até comentei. Então, assim, o trabalho de Clara, ele mostra uma aplicação, se fizer um sistema de aquecimento de água, né, um sistema térmico, você diminui a temperatura das placas fotovoltaicas e você, além de gerar água quente, você consegue aumentar a sua potência elétrica gerada, né? É bem interessante, né? Que a gente percebe que existem outras aplicações aí, né? Mas só isso, parabéns à Clara, né? Pelo trabalho, e acho que a gente pode seguir, fazer a sequência do próximo trabalho, 49. Isso, o trabalho 49 é a análise energética de um sistema híbrido solar-gás para aquecimento de água, um estudo de caso. Certo. Esse trabalho é o Olinto Júnior, né? Olinto. Por favor, Olinto. Isso, bom dia a todos. Eu me chamo Olinto Júnior, eu sou formado em Engenharia Ambiental e terminei recentemente o mestrado em Engenharia de Energias Renováveis pela UFPB, né? Então, o nosso trabalho é um estudo de caso de um sistema montado aqui na cidade de João Pessoa, né, onde o nosso co-orientador do mestrado, professor Jesus de Medeiros, ele já havia desenvolvido um artigo em relação ao desempenho desse sistema para os anos de 2012 e para os anos de 2013, e ocorreu que no ano 2015 esse sistema ele sofreu uma mudança na sua parte hidráulica, né, por um excesso de pressão na prumada central desse sistema, porque os painéis solares, os 47 painéis, eles ficaram localizados na cobertura do prédio, né? Então, por um problema de excesso de pressão nessa tubulação, né, na prumada central, optou-se por uma medida de desviar essa água que recirculava dentro de todo o sistema. Essa água ela começou a ser direcionada para uma cisterna. E aí o nosso estudo de caso foi justamente em cima dessa modificação. E nós fizemos um redimensionamento teórico do sistema, né, o que compatibilizou com o sistema que está montado, o sistema que está instalado, tendo em vista a gente não ter essa abertura de modificar o sistema no que diz respeito às partes integrantes, por questão de espaço físico, né? E aí nós utilizamos duas metodologias para poder reavaliar esse sistema, tanto de dimensionamento quanto de gasto energético. E aí foi um trabalho utilizado pelo Herranz em 2009, onde ele dimensiona um sistema semelhante ao nosso na cidade de Saragoça, na Espanha, né? Então ele usa o código técnico da edificação, que é como que fosse a ABNT lá dos espanhóis, e a gente utilizou essa metodologia que ele utilizou na sua defesa de doutorado, né? Que ele tem uma fração solar pré-estabelecida, no caso dele e no nosso, nós trabalhamos com 65%, tá, dessa energia ter sido suprida pela matriz solar, e uma segunda metodologia em relação à fração solar foi exatamente a fração solar através do método F-Chart, que esse método F-Chart ele trabalha exatamente com a área de absorção, é uma das principais variáveis dessa metodologia. E aí, para a gente justamente usar de contraprova, nós adotamos as duas metodologias, e no final do processo, no final do estudo, nós chegamos à conclusão de que o sistema atualmente ele não está funcionando da maneira adequada que era para se funcionar. E qual maneira adequada seria essa? Se a gente tem um sistema solar de aquecimento de água, a gente quer que a maior parte dessa água ela seja aquecida, obviamente, pela matriz solar. Levando em consideração o lado dos condôminos, né, são 52 apartamentos no prédio, eles não têm muita essa preocupação de como que a água está sendo aquecida. Se ela está sendo aquecida pela matriz solar ou se ela está sendo aquecida pelo sistema de backup, que são 4 aquecedores de passagem. Tá? Então, para o condômino, ele não tá dando a devida importância a como está sendo aquecida essa água, ele só quer a água dele aquecida. E aí, com esse estudo que a gente fez nesse sistema, como eu já falei, a gente conseguiu observar de que essa água que está sendo desviada para a cisterna,
ela está sendo uma água aquecida que ela está sendo desperdiçada. Ela nem recircula para o sistema para poder equilibrar a temperatura dentro dos 2 boilers, e ela não está tendo serventia alguma, ou seja, a gente está dando um gasto energético, tanto de equipamentos quanto de radiação solar, né, que não está sendo utilizado para esse sistema. E até como um objeto de estudo, até para um futuro mestrado, um futuro doutorado, a gente está tentando analisar possibilidades de reativar a recirculação desse sistema e aí fazer novos cálculos energéticos para que a gente possa comparar justamente com o trabalho que foi feito do professor Jesus em 2012 e 2013 com o nosso trabalho que foi fruto da dissertação de mestrado para o ano agora de 2020. Então, basicamente, o nosso trabalho ele se resume a isso aí. Ok, Olinto, obrigado. Você fez o aquecimento tanto com o solar, né, híbrido solar e o gás, né? Isso. E um professor já desenvolveu isso, já foi desenvolvido isso, um pesquisador na Espanha. E você percebe que qual é a melhor, se existe diferença de resultados que você vai obter, né, as características desse desempenho dele na Paraíba ou na Espanha, você consegue perceber diferenças ou o mesmo resultado é válido em qualquer região? Professor, existe uma grande diferença se a gente for analisar custos, que, por exemplo, o professor Jesus, no ano de 2013, ele publicou um artigo que foi para o ano de 2014. E aí, ele, inclusive, em hora, ele fez o payback do sistema, inclusive o sistema ele já se pagou. Ele teve um payback para o ano de 2012 de 7 anos. Então, na teoria, ele já se pagou. E aí, respondendo a pergunta do senhor, uma das grandes dificuldades que nós tivemos aqui, eu com o professor João, o professor Jesus, para poder fazer esse levantamento de dados, é que, diferentemente assim, da União Europeia como um todo, o pessoal da Espanha, eles já têm um grupo de pesquisa que faz todo esse levantamento desses dados de inserção, né, os dados de input que a gente chama. Então, por exemplo, lá ele já tem, para a Espanha, já tem que determinada área, o índice de radiação é tal, para determinada área, o índice de refletância do solo é tal, e aqui no Brasil a gente precisou realmente colocar mão na massa e calcular todos esses... Então, é justamente a questão da radiação solar. Inclusive, uma das citações que eu coloquei no artigo e também na dissertação, a nossa menor área de insolação a nível nacional aqui do Brasil, ela corresponde à área de maior insolação, por exemplo, da Alemanha. Então, de mesma forma como a energia eólica, né, a energia solar no nosso país, ela ainda está sendo... Eu posso até me atrever a falar isso, subaproveitada. Nós temos muita matriz energética e pouco aproveitamento. E aí, um outro fator que a gente pode trazer também para esse questionamento do senhor é a questão da eficiência dos painéis. Né? Então, os painéis na Europa eles são trabalhados, são modificados para que eles tenham uma eficiência muito maior do que a nossa aqui, por exemplo, no Nordeste. Né? Então, basicamente, a gente pode trazer que a diferença de viabilidade e a questão de eficiência, ela se dá nessa conjuntura total. Então, são equipamentos e dados, que aí o pessoal, principalmente da Espanha, o professor Herranz, ele tinha isso, que ele projetou do zero toda a planta solar dele. No nosso caso, a gente já pegou a planta montada, eu não tinha como projetar futuramente, né? Que essa foi uma das principais diferenças nos nossos trabalhos. Uhum. Ok, Olinto, tá. Realmente precisa fazer bastante pesquisa ainda no Brasil, né, e prever potenciais do melhor aproveitamento da energia solar, né? Parabéns pelo trabalho, Olinto, né? Obrigado pela participação. Vamos seguir para o próximo trabalho 55. Temos aí o armazenamento de energia fotovoltaica para o abastecimento de veículos elétricos leves, né? Temos aí o Denis Moresco. Isso, bom dia. Tá dando para ouvir? Bem, se puder ligar o vídeo... A minha conexão tá meio ruim, eu acho que vai dar interferência. Perfeito. Bom dia a todos. Meu nome é Denis Moresco, eu sou graduando do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Brusque, na Unifeb, em Santa Catarina. Junto nesse trabalho também o professor Newton Augusto Pinotti. E nosso trabalho foi basicamente, então, uma análise
quantitativa, Tá, né? Ô, Lindo, corta o seu vídeo, por favor. Você tem um passarinho aí. O seu áudio, por favor. Obrigado. Continua, Denis. Beleza. Bom, então, o nosso trabalho então foi feita uma análise quantitativa, né, da utilização de sistemas de armazenamento de energia fotovoltaica para abastecer veículos elétricos leves. Isso tudo em âmbito residencial e no período noturno, né? Então, foi utilizado como parâmetro, então, um veículo elétrico com 22 kW de potencial, né, de carga. Foi utilizado também 3 classes de residências diferentes, então, padrão baixo, padrão médio, padrão alto. E foi feita uma análise com 3 painéis diferentes disponíveis no mercado, com potências diferentes. A central de armazenamento foi utilizada também uma disponível no mercado, que é da DYD, com 13,3 watts de potência. Nesse caso, foi utilizado 2 unidades. Como resultado, a gente pôde ver que todas as classes padrões de residências, elas têm um potencial gerador suficiente para o total de energia armazenada para carregar os veículos elétricos, né? Isso foi utilizado na cidade de Brusque, essa abordagem. E para o abastecimento do veículo elétrico, né, foi utilizado também um carregador veicular de 3,7 kW de potência, que carregou o veículo em aproximadamente 6 horas e 57 minutos. Então, né, no caso possível, para esse âmbito noturno. A classe padrão, para esse estudo foi utilizado a área de telhado, né, e para a classe padrão alto, então, ela teve um tempo de carregamento das baterias menor, devido à sua maior área de telhado, né, disposta, e uma menor quantidade de painéis fotovoltaicos, né. Basicamente, acredito que seria isso. Gostaria também de agradecer a oportunidade, né? Ok, Denis. Obrigado. Você, então, você carrega as baterias, né, depois para ser transferida a carga para os veículos elétricos, né? Exatamente. Aí você conseguiu verificar, por exemplo, o custo ou depois o impacto pela produção da bateria? Seria talvez uma sugestão? Você chegou a abordar alguma coisa? Exatamente, seria uma sugestão para trabalhos futuros, né? Principalmente o custo da bateria. Nesse caso, nosso estudo foi utilizar a bateria de íon-lítio, que ela tem um custo mais elevado, né? Nesse nosso trabalho não foi considerado esse custo, né, essa viabilidade financeira, e nem os impactos, como você citou, mas seria uma sugestão para trabalhos futuros, né? Acho que você pode fazer uma comparação depois com veículos a gasolina, né, e o álcool, né, o diesel, que aí você já tem um impacto nele até pelos poluentes, mas no elétrico você não tem esse poluente. Agora você tem um impacto pela produção da bateria, né, e pode tentar avaliar quanto tempo você, né, por exemplo, se a bateria tiver sem carga nenhuma e o carro também, você precisa pelo menos para dar, né, para ele dar partida no carro e andar, por exemplo, 50 km, 100 km, né? Talvez essa praticidade, né? Acho que é interessante você verificar, porque às vezes você tem um tempo, acho que a dificuldade maior é a carregar a bateria e depois carregar o veículo, né? Você tem algum dado sobre isso? Quanto tempo demora? Então, perfeito. Na verdade, a sugestão de comparação com o veículo a combustão é super válida, né? Até porque é o mais utilizado no momento, ao invés de veículo elétrico. O tempo de carregamento, ele foi para as baterias, ele foi utilizado no estudo, né? A gente tem um resultado do tempo de carregamento das baterias nos 3 tipos de classes de residência, mas não foi feita essa abordagem com a combustão, né? Seria para trabalhos futuros, acho que bem interessante. Não, isso, tranquilo. Obrigado, Denis. Professora Mônica?
Não, não tenho nenhuma pergunta nesse momento. Ok, então tá bom, Denis, agradeço a sua participação, né? E ficaram algumas sugestões aí, espero que possa ajudar aí nas futuras pesquisas. Show, obrigado. O último trabalho seria trabalho 58, produção de biogás via gestão anaeróbica de vinhaça no Brasil, comparação entre o potencial de oferta energética de metano e hidrogênio. Temos aí a apresentação do Vitor Lourenço. Bom dia, me chamo Vitor Lourenço, né? Então, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista e mestre em ciências ambientais, ambos os títulos eu obtive na Universidade Federal de Pelotas. Atualmente estou doutorando do programa de pós-graduação de Engenharia Hidráulica e Saneamento da USP. Esse estudo foi realizado em parceria com o professor Nadalete, que foi meu orientador lá na UFPEL durante a graduação e mestrado, né? Ele surgiu, na verdade, de um artigo que a gente publicou, que a gente desenvolveu paralelamente à minha dissertação, que foi sobre o potencial, a estimativa, né, do potencial teórico da produção de metano a partir da digestão anaeróbica da vinhaça, onde a gente realizou essa estimativa da produção do metano, da produção de energia térmica e elétrica em sistemas de cogeração, né? E também fizemos a viabilidade econômica. A partir da publicação desse estudo, a gente começou a questionar a possibilidade da produção de hidrogênio a partir da digestão dessa vinhaça, né? Com foco, então, na fermentação desse resíduo do etanol. A partir disso, então, nós buscamos alguns estudos na literatura que tivessem realizado a nível experimental essa produção de hidrogênio, até para ver essa viabilidade, né? E estimamos, então, a partir desses resultados encontrados na literatura, o potencial de produção de hidrogênio, justamente para verificar se a possibilidade de haver uma vantagem ou não na produção desse gás e posterior produção de energia, porque apesar de a gente saber que o hidrogênio tem um poder calorífico, né, superior que o metano, quando a gente fala em termos de produção volumétrica, por mais que a gente vise a produção de hidrogênio, nem sempre essa produção é tão elevada quanto a do metano, né? A gente consegue concentrações maiores de metano. Então, a gente fez essa estimativa teórica, né, apenas no sentido de estudar essa possibilidade de adentrar em pesquisas um pouco mais completas nesse sentido da produção de hidrogênio a partir da vinhaça. A gente teve resultados que indicaram essa possibilidade, onde a gente, apesar de ter uma produção volumétrica menor de hidrogênio, né, a partir da fermentação no lugar da metanogênese, a gente acabou tendo uma oferta energética teórica superior. E como o hidrogênio tem sido visto, né, como um dos biocombustíveis gasosos aí, com maiores perspectivas de aplicação, pelo seu baixo impacto ambiental negativo, né, e também pela questão dele ser um vetor, né, por poder ser armazenado. Então, a gente obteve esses resultados que a gente pretende utilizar como embasamento para estudos futuros. Ok. Vitor, bem interessante o seu trabalho. Eu não sei se você observou ontem, teve um trabalho semelhante ao seu, que era, aqui eu anotei ele, resíduos, né, da agroindústria com potencial de geração de biogás, bioenergia e crédito de carbono. Era o trabalho 13. Ele é bem parecido com o seu, assim, a abordagem que seria a produção de biogás, né? Uma das abordagens seria a produção de biogás. Foi a Andressa do Pará, né? E como até o professor Basso comentou, né, só em você dar um tratamento resíduo para a vinhaça é algo bem importante ambientalmente, porque ela pode gerar impactos ambientais, né, na água, no solo, né? Então, exatamente. Hoje ela é muito utilizada, majoritariamente utilizada para fertirrigação, né, sem nenhum tipo de tratamento, o que pode gerar impactos ambientais negativos bem sérios, né? E a digestão, ela, além de promover a produção do biocombustível, da bioenergia, ela funciona como um tratamento para posterior, aí sim, possibilidade de aplicação no solo com um impacto ambiental reduzido, né? Possivelmente sendo benéfico até para o solo. E você consegue verificar aí, por exemplo, parâmetros importantes nessa produção aí do biogás que influencia a partir da vinhaça, né, temperatura, você consegue
Chegou a negar. O estudo que a gente utilizou como base para quantificar, né, essa produção, estimar essa produção de hidrogênio, foi justamente um estudo que verificou algumas condições de operação. Foi utilizado uma temperatura termófila em torno de 50 ou 55 graus Celsius, se eu não me engano, e houve uma variação na carga orgânica e no tempo de retenção hidráulica. Eu não lembro exatamente agora as condições que a gente adotou no estudo, que foram os melhores resultados obtidos por esses autores, mas com essas condições eles conseguiram chegar a uma produção de aproximadamente entre 35, uma concentração entre 35% e 40% de hidrogênio, né, a partir dessa fermentação desse resíduo. Em algumas outras condições, ocorreu de, por exemplo, nem chegar a ter uma produção significativa de hidrogênio. Então, no caso desse estudo, né, o tempo de detenção hidráulica e a carga orgânica foram bem determinantes, né, na produção do hidrogênio. Ok, tá bom. Professora Mônica? Só uma curiosidade, Vitor, o próximo passo eu acho que vai ser uma análise econômica, né, para verificar isso aí. Isso. Que a gente não fez para esse estudo, porque quando a gente trata do hidrogênio é um pouco mais... tem um pouco mais de barreiras, né, para a gente fazer esses cálculos, por serem uma escassez de estudos, né, comparado com o metano, que já é algo mais consolidado, assim, nessa questão de publicações. Então, como era um trabalho reduzido, né, para enviar para o evento, a gente fez esse panorama justamente para, a partir daí, dar continuidade e aprofundar, embasar melhor essa proposta. Isso, parabéns, Vitor. Então, você tem aí um nicho de pesquisa excelente. Pode seguir aí, viu? Essa parte de bioenergia, biocombustível, qualquer coisinha que a gente toque já abre um nicho de estudos, né? Uhum. Isso, parabéns, Vitor. Obrigado. E eu posso falar agora, realmente agradecer a participação de todos, né, que contribuíram aí para a gente continuar no séries. E a nossa próxima sessão síncrona, né, teremos às 17h10, confirmando exatamente, né, seria a nossa 5ª sessão síncrona, ok? E parabéns a todos, né? Vamos almoçar, continuar assistindo algumas palestras e trabalhos, né? E até a tarde. Professora Mônica? Isso, obrigada, professor Silvio, professora Andréa e todos os participantes. Tá? Obrigada a você. Até logo a todos. Obrigado.